Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um devocional diário, ao vivo, às 7 da manhã, de segunda a sexta, chamado Uma Coisa, um bate-papo rápido e descontraído sobre as coisas de Deus e sobre crescimento espiritual. Meu nome é André Rangel e quem me acompanha aqui já me conhece, mas eu vou ficar muito feliz se você estiver aqui pela primeira vez e me dê alguns minutinhos para a gente orar junto, compartilhar um pouquinho da palavra, meditar num princípio que pode ser transformador, que pode te ajudar a tomar decisões, que pode mudar a sua vida de dentro para fora. É isso que a palavra de Deus faz com a gente. Então, nos próximos minutinhos, é isso que a gente vai fazer. Bom dia a todo mundo que chega aqui agora cedo comigo e a você que está assistindo depois, através aqui do Instagram, que é onde a gente começa esse processo todo, né? Na internet, usa o Instagram, mas também está disponível no Spotify e também no YouTube. E se você quiser, agora, enquanto você está assistindo, compartilha para que outras pessoas também possam participar junto com você. Aí embaixo na tela tem um aviãozinho, né? Que você pode apontar aí para algumas pessoas para estarem junto comigo e com você nessa manhã. Até porque o que a gente vai ler aqui hoje é uma daquelas mensagens que eu acho que a gente vai pensar em alguém, né? Puxa, isso aqui pode ser muito importante, relevante, significativo para alguém que eu conheço muito bem. Se no final da mensagem você acreditar que alguém precisa ouvir, manda para essa pessoa, compartilha esse nosso pequeno vídeo. Amém? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cris. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Ângela, Mildes, Kelly. Bom dia, C. Oliver. Bom dia, Rosivone, Fernanda. Tudo bom? Meu amigo Márcio Patrick, Marcos Alcântara, Cleise, Ana Paula, Vanessa, Tereza. Muito bom dia a todos, Tereza. Bom estar com vocês aqui. Tudo bem, Angélica? Deus te abençoe. Eliana, Anisilene. Vamos lá para a nossa leitura de hoje? Quinta-feira, dia 18 de junho desse maravilhoso ano de 2026. E o texto de hoje, do dia 18 de junho, tem o título Um Caminho que Parece Correto. Um caminho que parece correto. Eu preciso dividir esse título nas três partes para que a gente possa mastigar bem isso aqui. Um caminho é o que está na sua frente. É para onde você está indo para chegar em algum lugar. E isso acontece com a gente o tempo todo, em vários níveis. Um modo, um jeito, um espaço realmente geográfico onde você precisa chegar em outro lugar. Seja o que for, nós vivemos trilhando caminhos. Depois aqui parece, porque todo caminho tem uma aparência e ela pode ser real ou pode mentir para a gente. Parece correto. Então, o caminho que faz sentido na nossa mente, porque parece correto. Esse é o nosso título e eu acho que eu já sei qual é o versículo que nós vamos ler, de Provérbios, capítulo 16, verso 25. Inspiração do próprio Deus a Salomão, um homem muito sábio, que diz assim, na melhor intenção de nos ajudar a enxergar. Ele fala, há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Então, ele, em um versículo, fala que é muito comum que isso aconteça, que pessoas estejam sendo enganadas, ou por si mesmas, ou por circunstâncias, ou por outras pessoas, ou pelo inimigo, a trilhar um caminho que faz todo sentido, que parece correto, mas está indo para o lugar que você não quer ir.
As coisas nem sempre são o que parecem ser. O livro de Provérbios avisa que nós podemos nos enganar. Acreditamos que estamos indo pelo caminho certo, mas na verdade estamos caminhando em direção à morte, na direção oposta à vontade de Deus. As pessoas não buscam a Deus, nem buscam retidão. Quando o Espírito Santo acorda nossos corações para a pessoa de Cristo, é que nos tornamos capazes de desejar o que é a vontade de Deus. Se tomamos decisões fora do guiar do Espírito Santo, nos tornamos como um navio tentando navegar sem bússola. Podemos fazer o que nos faz mais sentido, baseados na nossa própria sabedoria. Mas o que nos parece tão atraente pode, na verdade, nos levar para o pecado e, em última instância, destruir o que é precioso para nós. Porque os nossos pensamentos humanos mais profundos são rasos para Deus. Somente Deus conhece o caminho que leva à vida. Ele quer nos levar a andar nele. Não pense que todas as oportunidades que surgem vêm da parte de Deus. Satanás vai se disfarçar de anjo de luz e seus convites parecerão ser para o seu melhor. 2 Coríntios 11:14. Mas seus caminhos levam à morte. A palavra de Deus será como luz para o seu caminho, guiando você nos caminhos da justiça. Pode ser perigoso ir por um caminho que parece ser bom, sem primeiro consultar o Espírito Santo. Invista tempo em buscar a direção do Espírito Santo quando tiver que tomar decisões. Ele sabe todas as implicações das suas escolhas. O Santo Espírito irá ajudar você a entender a verdade e a experimentar vida abundante. Confie nele, ao mesmo tempo em que ele o guia, o lidera. Amém. Se você está querendo muito tomar uma decisão, está querendo muito fazer algo, talvez essa mensagem vai te pegar para te dar uma rasteira hoje. Porque isso é o que mais acontece com a gente. Quando a gente quer muito fazer algo, comprar algo, começar algo, e a gente quer muito aquilo, eu não estou dizendo que seja errado, mas muitas vezes pode ser. Nós estamos lendo aqui, existem caminhos que parecem retos ao homem. É o que a gente mais vê. No meu ofício de pastor, eu já conversei com muita gente que disse, pastor, eu queria muito poder voltar no tempo e mudar aquilo, porque na hora parecia ser a coisa certa. Eu queria porque eu queria fazer aquilo. O autor desse nosso texto de hoje está dizendo, antes de tomar aquela decisão que você tanto quer tomar, consulte a Deus. Por isso, quando eu falo te dar uma rasteira, porque você talvez pense, não faz isso não, André, eu estou prestes a comprar, eu estou prestes a assinar, eu vou começar esse relacionamento agora, e seja o que for, e você não quer que ninguém diga não para você, você não quer que absolutamente ninguém se oponha, e eu não vou me opor, mas eu preciso apontar nessa direção. Porque eu não sei o que você vai fazer, nem sei que resultado vai dar, mas Deus sabe. Deus sabe o que vai desencadear a sua decisão. E lá na frente, você pode se arrepender de não ter buscado a direção dele para esse momento da sua vida. É interessante, né? A gente do lado de fora enxerga isso muito bem, mas é quando a gente está cercado das nossas próprias circunstâncias e apertado pelas nossas próprias emoções, parece que é impossível parar, respirar e dizer, Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de direção.
se torna senhor da nossa própria vida e já decidiu, vou fazer e pronto. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que eu amo profundamente, uma pessoa muito querida para mim, que tem na sua história algumas decisões erradas. E ele estava falando com o coração pesado e dava para sentir a dor junto com ele. Essa pessoa estava dizendo, se eu pudesse voltar atrás, como eu queria. Mas eu lembro que lá atrás, essa mesma pessoa não pensava assim, pensava, eu vou fazer o que eu quero fazer, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Talvez seja o seu momento agora, eu vou fazer o que eu quero fazer. Mas eu queria mostrar a você daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, para ver se você pensa a mesma coisa. Mas eu não consigo. Sabe quem consegue? Deus. Deus consegue dizer para você, filho, eu sei o que vai acontecer. E eu quero te poupar, te livrar de algo que você não precisa viver. Como é bom ter isso. Como é bom ter alguém que ilumina o nosso caminho. O nosso devocional hoje vai te desafiar a não ser alguém que tem apenas o bom senso, não apenas a opinião de muitas pessoas. Eu lembro que há muito tempo atrás também um amigo muito querido resolveu tomar uma decisão. E na época todo mundo concordava que podia ser uma ótima decisão. O tempo passou e mostrou que não foi a melhor decisão. Ele sofre muito hoje por causa daquela decisão. Mas eu lembro de encorajar ele, falar, cara, vai mesmo, faz. Era a minha opinião diante do que eu estava enxergando. Mas se eu tivesse sido inspirado por Deus naquele momento, e eu não fui, se eu tivesse um pouquinho da sabedoria que Deus tem para nos dar, eu teria dito, espera um pouco, ora mais um pouquinho, pede a Deus direção. Eu não sei, sinceramente, nem se Deus está fazendo esse caminho acontecer, não sei. Mas a impressão, quando eu vejo a dor de um amigo, de uma amiga, é que lá atrás as coisas poderiam ter sido diferentes. Todo mundo tem arrependimentos que não precisava ter, que podiam ser evitados. Alguns talvez não. Alguns talvez sejam inevitáveis. Talvez a gente simplesmente não saiba mesmo o que fazer e não tenha clareza de uma direção de Deus. E às vezes a vida simplesmente acontece. A história de José, lá atrás, um dos filhos de Jacó, é uma das mais intrigantes. Ele não tem controle do que está acontecendo, ele não tem controle da inveja dos seus irmãos, ele não tem controle das ações violentíssimas deles, ele é usado por eles como objeto, vendido para outras pessoas, vai para uma terra distante. O pai chora amargamente por um filho que supostamente morreu. O desligamento é completo e total, José não sabe e acredita que nunca mais vai voltar a ver sua família. Está totalmente abandonado por tudo e por todos, numa terra longe, sem direito a nada. Ele não apenas é um escravo, agora ele é um prisioneiro, sem expectativa, apenas esperando o dia de uma possível execução, onde ele vai ser morto, ou então morrer na prisão já muito velho. No final da história de José, depois que um milagre gigantesco acontece, que parece ser só uma oportunidade, mas claro que Deus está envolvido naquilo, e ele sobe até o palácio, ele dá uma palavra, e a história dele muda da noite para o dia. De prisioneiro, de escravo, de injustiçado, ele se torna o homem mais poderoso do planeta. No final do livro de Gênesis, no capítulo 50, José vai dizer, olha, como alguém que diz, eu não entendo tudo, eu não entendo como é que Deus faz as coisas, mas uma coisa eu sei,
que vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Tem coisas que você não vai ter o menor controle, mas Deus é poderoso. E sempre foi, e sempre vai ser. E Ele é especialista nisso, em transformar circunstâncias pesadas, dolorosas, sofrimentos da nossa vida em algo muito bom. Eu gosto de como o bispo T.D. Jakes fala: Deus não vai desperdiçar nada do que já aconteceu com você. Tudo pode ser útil. Até aquilo que você jamais queria que tivesse acontecido, Ele consegue transformar em bem. Então tem coisas que você não tem controle e você vai precisar confiar nele. Tem outras que fazem parte das escolhas que você fez e você precisa assumir, como homem, como mulher adulta, as consequências naturais e aceitar que existe um processo de restauração. Não existe uma mágica instantânea para a restauração. Existe um processo e você pode gostar ou não, mas você vai passar por ele se quiser voltar onde estava. Eu sei da minha vida e na vida de muita gente. Eu queria uma solução imediata, mas demorou 5 anos. Eu queria uma restauração, eu estou falando de mim e de outras pessoas, né? Que acontecesse agora. Por favor, faz alguma coisa. Deus, faz alguma coisa. Alguém me ajuda. Ok, 10 anos depois as coisas estão ajustadas. Não adianta, eu não sei quanto tempo, não se assuste quando eu falo o tempo das coisas, mas é a realidade do que eu tenho visto. A boa notícia é que o tempo passa e você vai ficar feliz de ter aceitado a restauração. Porém, tem um terceiro grupo de pessoas, né? Todo mundo está nos 3, tá? Coisas acontecem, você não tem controle. Coisas que você faz e se arrepende profundamente. Queria muito poder voltar atrás, mas Deus é poderoso para restaurar. E o terceiro é o melhor de todos. É gente que não tomou a decisão errada porque antes foi até Deus e pediu: Senhor, eu não quero errar, me ajuda a enxergar, porque eu estou doido para fazer isso. Eu quero porque eu quero fazer esse negócio. Eu quero porque eu quero aceitar essa proposta que me foi feita. Sabe o que é interessante? Eu tenho visto isso o tempo todo. Quando finalmente você descobre algo que Deus tem para você e quer para você, e você diz: eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer, e você abre mão de outras coisas, começam a aparecer propostas de todo lado para você ter mais dinheiro, para você ter mais liberdades, aparentemente, e poder fazer isso, poder fazer aquilo. Você nunca teve essas propostas antes. Só porque agora você decidiu fazer alguma coisa que Deus te mandou fazer, elas começam a aparecer. Engraçado, né? Engraçado é uma maneira de falar. É sujo. É o inimigo tentando segurar você. Quando você ouve e atende a voz de Deus, não parece ter uma resposta imediata. Aliás, frequentemente a resposta e o resultado da sua decisão não é imediato. Mas o tempo vai passar e vai comprovar: valeu a pena obedecer à direção de Deus. Eu tenho os 2 exemplos na minha própria vida. Momentos em que eu mesmo quis resolver as coisas e me arrependo até hoje. E os momentos também que eu disse: Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está me mandando e vai doer a beça. E vai demorar, e vai custar, e eu nem sabia o quanto que ia custar. Mas há uma paz imensa no meu coração hoje de ter obedecido aquela voz lá atrás. Eu quero ter mais esses momentos. Eu quero colecionar momentos de obediência a Deus. Porque são esses que vão me levar onde eu preciso chegar, onde Ele quer que eu esteja. Que assim seja com você também. Eu vim aqui inspirar você, né? Olhar para esse texto tão maravilhoso e te alertar qual é o caminho na sua frente que parece correto. Mas que você não... Quando parece, tá, gente? Ou seja, parece mesmo. Você pode estar sendo enganado e não fazer a menor ideia.
que sara você? O que livra você, cura você de amanhã sofrer as consequências? O que te livra disso? Buscar Deus agora, hoje. De preferência, antes de assinar aquele papel. Antes de comprar em 1000 prestações o que você vai comprar. Antes de dizer sim para uma proposta, para um relacionamento. Antes de casar. Depois fica mais difícil. Peça a Deus direção, inspiração, instrução, luz. Ele é poderoso para te mostrar. Confia no que ele está falando dentro de você. Confia. Eu sou alguém que pode falar isso. Eu já deixei de confiar e me frustrei muito com a vida. E quando eu confiei, valeu muito a pena. Confia na voz do Espírito no seu interior. Não confunda com a voz dos seus desejos, da sua carne, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas quando tem algo piscando lá dentro de você, como um alerta, e você está ignorando o tempo todo, amanhã a gente sofre. Todo mundo tem isso, tá? Eu quero muito fazer, eu quero muito comprar, eu quero muito começar, seja o que for. Depois que você já começou, você pensa, meu Deus, eu acho que não era para eu ter feito isso. Por que eu quis tanto isso? Pode ser que eu olhe aqui ao meu redor e encontre alguma coisa que eu comprei que não era para ter comprado. Definitivamente. Me arrependo. Podia ter usado dinheiro em outra coisa. Todo mundo tem isso. Não importa se você tem pouco dinheiro, muito dinheiro, médio. Não importa se você... o que quer que seja o que você comprou, se foi caro, se foi barato. Todo mundo tem relacionamento. Todo mundo tem relacionamentos que não deveriam acontecer. Mas você permitiu. Você abriu essa porta. A responsabilidade é sua. Tudo bem. Você pode tomar decisões hoje. Alguns relacionamentos precisam ser rompidos antes que seja tarde. Eu não estou sugerindo divórcio. Divórcio é a última opção, embora seja uma opção. A gente não recomenda para ninguém. Mas antes de um casamento, de uma aliança, muitas decisões podem e devem ser tomadas. Eu ouvi há pouco tempo atrás um pastor que eu achei muito interessante. Eu nunca fiz o que ele faz, mas ele já é um senhor que aprendeu muito com a vida. E quando alguém convida ele, diz, pastor, o senhor pode fazer o nosso casamento? Aliás, ele é um bispo também. O senhor faz o nosso casamento? E ele olha na agenda e se ele estiver disponível, ele fala, olha, eu faço o casamento de vocês com uma condição. Nós vamos ter 5 encontros. Eu falei, bom, isso é corajoso, porque eu já tenho tanta coisa para fazer, eu vou marcar mais 5 encontros com o casal. Mas é muito, muito importante isso. E ele zela por esses casais. É uma coisa muito bonita. E ele chama os casais, ainda noivos, e faz todas as perguntas mais doidas que você puder imaginar. Perguntas do tipo, ele pergunta para a moça, você sabe o quanto que ele ganha? E a maioria das vezes ela não sabe. E ele faz várias e várias perguntas que são muito importantes e fundamentais antes de se casar. As respostas precisam aparecer. Sabe o que ele chega à conclusão? Em quase 100% dos casos, o casal não se conhece. Não se conhece. Não sabe quem é. Acha que está casando com alguém que conhece e não conhece nada. E cá entre nós, né? Eu estou com 31 anos de casado, feliz, mas dizer que eu conhecia e ela me conhecia perfeitamente não é verdade. André, mas se conhece enquanto casa? Mas é bem melhor conhecer antes de casar. Bem melhor e muito mais eficaz. Traz menos arrependimentos para muita gente. Porque metade do que se casam estão se separando. Como é que você evita isso?
A gente toma muita decisão parecida com essa, sem pensar, sem saber, sem estudar, sem questionar, sem investigar. E amanhã não precisa ser um casamento, pode ser que eu tenha que me divorciar de um outro relacionamento de amizade, pode ser que eu tenha que me divorciar de uma empresa que eu achei que era o lugar que eu deveria estar, ou de uma proposta que tenha sido feita porque está acabando comigo, ou de um ministério que eu acabei aceitando por circunstâncias e não por chamado. Lá na frente a gente paga o preço. É isso que esse texto está dizendo. Caminhos que parecem retos, mas no final é destruição, é morte. A gente queria ler esse versículo só até metade, né? Há caminhos que parecem bons, tá bom? Não. Parecem, mas no final vão te dar um prejuízo imenso. Então eu queria que você hoje pensasse no final. Pensasse onde os seus caminhos estão te levando e talvez você não saiba aonde, porque parece certo, mas Deus sabe. E Ele pode te dirigir hoje. E se você for esperto, você vai dizer não, e vai chorar, e vai gritar, e vai se irritar, e vai ficar chateado, mas vai dizer não para você mesmo, para agradar a direção que Deus tem para você. Legal isso, né? Pode salvar a tua vida. Pode salvar teu casamento. Pode salvar tua família. Pode salvar teu futuro financeiro. Pode te dar a saúde que você precisava e te livrar de uma enfermidade desnecessária. Decisões estão nos apontando para direções que vão nos levar a um destino inevitável. Quer dizer, inevitável depois que a gente já decidiu. Mas antes, pede direção a Deus. O Espírito mora dentro de você. Amém? Pai, muito obrigado por essa manhã, pela tua presença. Muito obrigado por teu amor tão grande, por tua graça que revela que a maneira como o Senhor nos trata é independente de tudo que nós fazemos. E que tudo que nós fazemos, o nosso comportamento errado, traz consequências. Mas quando a tua graça nos encontra, ela não ignora essas consequências, mas ela trata de cada um de nós para sabermos o que fazer diante do que está na nossa frente. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Nunca falha. Obrigado porque o Senhor hoje nos dá direção mais uma vez e abre os nossos olhos. Há caminhos que parecem bons para nós. Há algumas decisões que vamos tomar que nós estamos conscientes de que vai dar tudo certo. Mas o Senhor é quem sabe. O Senhor é que sabe o que acontece daqui a 30 dias, do que acontece daqui a 30 anos. O Senhor é quem sabe e nós precisamos da tua ajuda se quisermos evitar arrependimentos desnecessários. Então nós clamamos a Ti hoje, Senhor. Dá-nos um coração que seja ensinável, capaz de ouvir, mesmo que seja difícil, obedecer. É a nossa obediência de hoje que vai nos levar ao lugar certo. É a nossa capacidade hoje de dizer sim a Ti e não para si mesmo, que vai nos elevar e vai nos colocar no lugar mais alto. Pai, nós humildemente clamamos pela Tua misericórdia. Todos nós precisamos de Ti. Tu és o Senhor da vida. Tu és o Senhor de tudo que existe. Nós nos rendemos. Nós precisamos de Ti. Queremos Te honrar, meu Pai, com as nossas decisões. Nós Te agradecemos pelo Teu cuidado conosco. Eu quero especialmente Te agradecer por cada pessoa que, pelo Teu Espírito Santo, está sendo inspirada nesse momento a parar, a respirar fundo
e a pensar um pouco mais sobre a decisão que vai tomar. Que teu Espírito aproveite esse momento para ajudar pessoas, meu Pai, a não errarem. Eu oro junto com cada um deles, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a Deus porque você tem essa oportunidade. E você vai agradecê-lo muito se você aproveitar a oportunidade. Deus abençoe você. Bom demais a gente estar junto aqui. Olha quanta gente aí. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua quinta-feira. Sexta-feira amanhã, às 7 da manhã, em ponto. Se você quiser me acompanhar ao vivo, eu estou aqui com essas 50 cabeças aí comigo. Que bom estar com você nessa manhã. E talvez você esteja assistindo depois, que Deus também tenha falado ao seu coração, que te ajude nesse momento da sua vida a tomar decisões. Deus abençoe e até a próxima.